Coincidência ou providência de Deus? Esse é um tema que eu gostaria de falar hoje, mas primeiro eu vou arrumar meu cabelinho aqui. Tá fino, tá arrepiado e tá um pouquinho branco já, né? Tá na hora de dar um trato nesse cabelo aqui. Bem, às vezes a gente já ouviu aquela frase, né? Para o cristão, nem tudo é coincidência, mas tudo é providência. Isso é muito verdadeiro porque existe uma linha bem tênue, assim, bem quase imperceptível entre o que é a coincidência e o que é a providência. Nós cristãos acreditamos que Deus não abandonou o mundo, né, como alguém que abandona o projeto depois de fazer, um engenheiro, um arquiteto, só faz o projeto e pula fora. Não. Para nós, nosso Deus é pessoal, ele está perto, ele está próximo, ele se importa com a gente, né, e mostrou que se importa com a gente quando no primeiro milagre escolheu fazer o milagre de transformar água em vinho, né? Não foi ressuscitar um morto, não foi expulsar um demônio. Ele se incomoda, ele se importa com a gente. Não se incomoda conosco, mas se incomoda com a gente, do nosso lado. Onde está Deus no sofrimento? Deus está o mais próximo possível do sofrimento, sofrendo conosco, sofrendo em nós e transformando esse sofrimento em matéria-prima para a nossa santificação, para a salvação do mundo, para que a gente se torne mais paciente, para que a gente se torne menos apegado. Embora Deus não seja autor do mal e a doença e a perdição dos vivos não lhe dê alegria alguma, livro da sabedoria, capítulo 1, versículo 12 e seguintes, Deus usa esse sofrimento, e esse é o grande mistério, isso que me alega na Igreja Católica, na doutrina católica, porque talvez seja uma das poucas doutrinas que, por um lado, não é masoquista, né? A gente foge do sofrimento assim evitável, mas por outro lado, não vê o sofrimento como simplesmente um mal em si mesmo. Ou se vê um mal, vê que Deus pode tirar deste mal algo de bom. Não sei se eu fui claro, se você entendeu. Vou falar algumas coisas aqui que aconteceram na minha vida. Essa semana eu fui para Maceió, aliviar um pouco a cabeça. Tenho 26 anos de profissão. Eu não sei se você já passou por aqueles momentos difíceis, ou está passando. Economicamente, a profissão de palestrante agora, eu sou um palestrante, você vê as fotos aqui atrás, né? É uma profissão que está vivendo um momento difícil. Eu tive redução de 95% das receitas. O pior não são só as receitas, o pior é assim, você trabalhar e não ter resultado. É muito terrível isso. Quando você trabalha, quando você rala, quando você põe a mão na massa, mas você tem resultado, isso já é um grande motivador. Eu não estou nem falando de resultado financeiro. Quando as coisas estão acontecendo, mesmo que o dinheiro às vezes não esteja entrando, você fica feliz. Mas quando as coisas não acontecem, quando parece que você pedala e a bicicleta não sai do lugar, isso é muito desanimador. Bem, e eu pensei, eu vou para Maceió. Por que Maceió? Porque quando eu tinha 19 anos, eu tenho 43, foi o primeiro lugar de Curitiba que eu saí para dar uma palestra fora, foi Maceió. Então, Maceió significa muito para mim. Foi lá que a minha jornada de palestrante interestadual começou. E em Maceió também, eu também gosto, porque meu segundo filho, quando estava palestrando em Maceió, nasceu em Maceió. O parto, né, era para ser cesárea, minha mulher não pode ter parto normal, mas rompeu a bolsa, ela nasceu, estava em Maceió. Então eu fui para lá justamente para esfriar um pouquinho a cabeça, que tem milhagem vencendo, ia vencer as milhagens mesmo, né? E lá eu tive num hotel muito bom lá, que é um hotel alto padrão, tive eu e minha esposa um probleminha, assim, uma pequena infecção. Ela passou muito mal, vomitou e tal. Eu não, eu só fiquei uns 2, 3 dias ruim, né? E fui numa farmácia, né, comprar um remédio e tal. Comprei o remédio. Eu voltei pro hotel, tomei os remédios e tal. Piorei, fiz uma consulta com o médico, ele mandou voltar a pegar outro remédio. Volto para pegar outro remédio, o rapaz que me atende fala assim, escuta, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é o Daniel Godri Jr.? Eu falei, sou sim. Nossa, cara, eu assistia teu programa na Canção Nova desde pequenininho. Você e seu pai me ajudaram muito profissionalmente.
Eu voltei lá depois, na mesma farmácia, peguei um remédio que faltou, que nem era tão importante. E aí eu fico perguntando, será que foi coincidência ou será que foi um carinho, um mimo de Deus, né? Eu voltar naquele lugar. Será que foi coincidência aquela figueira estar no mesmo lugar aonde Jesus ia passar para Zaqueu subir? E se não fosse aquela figueira, talvez Jesus não teria visto Zaqueu. Será que foi coincidência quando eu mandei para a Canção Nova, há uns 25 anos atrás, uma emissora católica, vídeos do meu pai em VHS na época, e mandei sim, sem esperar nada em troca, porque eu sabia que a Canção Nova não vendia horário comercial. E será que foi coincidência que aqueles vídeos foram cair na mão do Monsenhor Jonas Abib, na época o padre Jonas Abib, fundador da TV, e que gostou dos vídeos e que ligou para o escritório do meu pai pedindo uma palestra motivacional? Será que é coincidência que eu, que não trabalho com meu pai, nunca trabalhei no escritório dele, estava no mesmo momento e atendi a ligação, aí fui fazer essa palestra de graça, e aí criou-se uma relação bonita, eu e meu pai tivemos 15 anos um programa em rede nacional na TV Canção Nova? Será que o fato de eu estar lá naquele momento, naquele exato lugar, foi uma coincidência? Ou foi o Papai do Céu que se preocupa com as pequenas coisas, que se preocupa conosco e diz que os nossos cabelos são contados? Não é para a gente se preocupar com o que comer, ou beber, ou vestir, porque são os pagãos que se preocupam com isso. Fico pensando, será que não foi o nosso Papai do Céu que me inspirou a estar naquele lugar na hora certa? Às vezes eu me pergunto, eu acredito que esses casos específicos, sim, foi a providência divina. A minha esposa, ela foi na vaga de um retiro, de alguém que faltou o retiro. Eu fui numa vaga, na última hora, de alguém que faltou por insistência de um amigo. Será que foi coincidência? Eu não acredito em destino, em predestinação, acredito na liberdade humana. Mas será que não foi uma inspiração do Espírito Santo? A providência divina? Foi coincidência ou foi providência? Eu estava uma vez com um amigo que estava comigo e eu nunca freio antes de chegar bem na esquina ali, né? Bem na quadra, bem na ponta, onde eu possa ver. Não estava até alta velocidade, estava a 50 por hora, mas me deu algo ali que eu pensei, meu Deus, minha carteira onde está? E nem tinha, sei lá, né? Porque eu pensei nisso. Freiei o carro, daqui a pouco me vira uma adolescente de frente com o carro, teria matado aquela criança. Será que isso foi coincidência ou foi providência? E a gente poderia ir mais fundo nesse bate-papo, cara. Não é um bate-papo raso, não, e nem fácil de responder. Eu digo para você que eu não tenho todas as respostas, e se eu tivesse, eu seria Deus, não seria homem. A minha cabeça humana não é capaz de compreender todas as coisas. Eu não tenho a tua resposta para você, porque ao mesmo tempo eu tenho um amigo que atropelou uma criança e ele rezava. E infelizmente o nenê engatinhou embaixo do carro dele e não viu, não pegou no retrovisor. Não foi culpa dele, foi a mãe que também distraiu com a criança. E infelizmente ele teve que precisar de psicólogo, né? É fácil a gente dizer, Deus agiu quando alguém foi curado de Covid, a gente orou e a cura aconteceu. Mas como é difícil, né? Quando a gente ora, quando a gente reza, quando a gente clama, quando a gente jejua, quando a gente pede com fé. Mas não é que Deus não ouviu, Deus ouve tudo, e não é que Deus não se compadeceu, mas que Deus tinha algo melhor para ofertar para a gente do que aquilo que a gente estava pedindo. Mas é difícil, né? Só vai fazer sentido quando a gente chegar no paraíso, na glória, e olhar as coisas de cima, porque às vezes olhando de baixo a gente não consegue ver sentido. Às vezes, olhando de baixo, a gente só vê a nuvem negra, mas olhando de cima a gente vê o sol, né? E entende, nossa, o Senhor vê diferente daqui de cima, né? Então, quer dizer que o Senhor levou aquele meu ente querido porque no céu ele seria mais feliz? Quer dizer que o Senhor levou essa pessoa porque se ele ficasse aqui, talvez ele perdesse a sua salvação? E tudo vai começar a fazer sentido. E Deus vai colocar a gente no colo dele, como diz
o Apocalipse enxugar as nossas lágrimas e não haverá mais choro, nem dor, nem sofrimento, nem pergunta, nem a necessidade de ter fé para agradar a Deus, porque a gente vai estar vendo Deus face a face. E a gente vai entender por que ele me respondeu às vezes e por que ele não me respondeu às vezes. E a gente vai entender que Deus é Deus. Quando ele tirou Pedro e Paulo de enrascadas, mas quando ele permitiu que Pedro fosse crucificado de ponta cabeça e que Paulo fosse decapitado, que Deus foi Deus nesses dois momentos. Coincidência ou providência? Coincidência é você ter parado nesse vídeo, nesse canal. Você que está exposto a tantos vídeos na internet, tantos canais mais conhecidos, com gente mais famosa, com gente mais bonita. Por que você parou aqui? Foi coincidência? Foi providência? Alguém te mandou esse vídeo na hora que você estava precisando? Eu acredito que Deus e a graça e o Espírito Santo agem muito através daquilo que a gente julga ser coincidência. Isaías, capítulo 41, versículo 17, diz assim, eu vou ler para você. Deus é Deus de providência e nunca abandona aqueles que confiam nele. Deus é Deus de providência. Deus é Deus de providência e nunca abandona aqueles que confiam, têm fé nele. Nunca abandona. Você pode sentir que está abandonado por Deus. Você pode sentir. Os santos falavam na noite escura da alma. Outros falam de tibieza, né? Falta de oração. Às vezes sente. Não sente mais Deus perto, mas não significa que ele não esteja perto. Deus tira as sensações da gente. E a gente pergunta, cadê o Senhor? Deus apaga as luzes. Está pertinho da gente, mas está tão escuro que eu não estou enxergando. Antes eu o enxergava, antes eu o sentia. Mas Deus quer que eu cresça em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens, não só para cima em fé, mas também para baixo, em raiz. E uma planta só tem raiz quando ela passa por provação. Que bom ser cristão. Sou muito agradecido. Porque para o cristão, tudo significa alguma coisa. Não é que a gente vê pelo em ovo, não. Ou que a gente só pense no paraíso. Não, a gente vive com os pezinhos bem fincados na terra, mas com o olhar voltado para o céu. Mas a gente sabe que tudo tem um porquê. E que mesmo que eu não tenha resposta a esse porquê agora, um dia tudo vai fazer sentido, sabe? Um dia eu vou entender as coisas. Quantas vezes eu passei pela minha vida momentos que eu pensei, vale a pena continuar, tá difícil. E, gente, acontecia um negócio assim, um cara me ligava, um papel chegava, uma frase. Começo da minha caminhada mais íntima com Deus, sempre fui católico, mas tive uma experiência com Deus forte aos 19 anos. Comecei a pregar a sua palavra. Pensei, eu não sou digno de pregar, Senhor, porque tem vícios que eu ainda não venci, eu estou tentando, estou confessando, estou jejuando, mas ainda não venci esses vícios. Uma vez fui pregar numa chácara, falava com o Senhor, Senhor, eu não posso pregar o teu nome, Senhor, porque tem coisa que eu não venci ainda. Como eu vou falar do Senhor tendo um lábio tão impuro? Não que eu tenha pureza hoje, né? Eu entendi que eu nunca vou ter pureza suficiente para falar de Deus. Mas aí uma moça me trazia um bilhetinho feito à mão do Êxodo. E ela fala assim, olha, a gente fez um versículo para cada participante. E esse eu guardei especialmente para você. São versículos diferentes. No versículo estava escrito, quanto a isso, nada tereis que fazer. O Senhor combaterá por vós. Coincidência? Tantos versículos na Bíblia
esse versículo ser o versículo que eu precisava naquele momento. Deus me dizendo assim, vai que eu vou falar para você, é a graça que eu vou falar, não é você. Coincidência? Coincidência minha esposa, que era namorada, orar 3, 4 vezes pelo nosso relacionamento ao longo dos 5 anos de namoro e noivado, e sempre saía Efésios capítulo 5, deveres recíprocos do casamento. E um dia na missa, sem saber dessa história, eu no meio da missa, na elevação da hóstia, pedi a Bíblia de uma pessoa, porque Deus me falava numa mensagem na cabeça, abra, numa locução interior, abra a Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo tal, eu não lembro do versículo, e eu abri e li e falei, olha, Alexandra, Carla, essa é a mensagem para nós, e eu começava a ler, ela começava a chorar, eu li, ela chorava, eu li, ela chorava. Eu falei, por que você está chorando tanto? Ela falou, porque 3 ou 4 vezes durante esses 5 anos que eu rezei por nós, sempre saiu nesse versículo. Irmãos, coincidência? E uma Bíblia que tem, não sei quantos versículos tem na Bíblia, vou até procurar no Google aqui, enquanto eu falo para você. De tantos versículos na Bíblia, eu abri bem naquele versículo, 31.102 versículos. 31.102 versículos. Eu abri exatamente numa mensagem que eu ouvi na cabeça, se é o mesmo versículo que 4 vezes a minha esposa abriu, o ateu não crente diria, coincidência, uma hora os dados caem nesse número. Fizeram uma conta matemática, isso está no livro do Ciência e Fé, em Harmonia, do professor Felipe Aquino, que tem doutorado pelo ITA, então não é um bobalhão, recomendo o livro, que a chance do mundo existir, a chance de ter vida no mundo, é de 1 sobre 10 elevado à 30ª potência, se eu não me engano. Ou seja, 1 sobre 10 com mais 30 zeros. Isso, para você entender, é como se você jogasse um dicionário para cima, com todos, com a sua espessura, ou um livro muito grosso, se jogasse para cima, você pegasse aquelas letras, elas fossem moles, se embaralhasse elas, jogasse para cima e o livro caísse montado ainda com a capa pronta. Se você entrevistar um ateu e mostrar para ele um dicionário e dizer assim, amigo, se eu pegasse todas essas letras, jogasse para cima e esse dicionário caísse pronto, você acreditaria que isso é uma coincidência? Com certeza ele ia dizer não. Alguém montou isso. Existe um truque aí. Ou se você colocasse uma cara num pelotão de fuzilamento com 100 pessoas, com a K-47, com armas, e todo mundo atirasse não para desviar o tiro, mas para matar, e esse cara saísse vivo ainda, e esse cara dissesse, olha, eu saí vivo, eu duvido o ateu que diria assim, isso é coincidência, amigo. Duvido. Todo ateu diria, não, esses caras não te mataram, porque se eles quisessem, você estaria morto. Essa é a chance do mundo existir, porque se a Lua estivesse um pouquinho mais longe, a vida não existiria. Se ela estivesse um pouquinho mais perto, a vida não existiria. Se a temperatura, o Sol fosse um pouquinho mais alta, a vida não existiria, um pouquinho mais baixa. Temperatura média, a vida não existiria. Se a água, quando congelasse, não aumentasse o volume, a vida não existiria. Se a água não fosse o único elemento que quando se congela, se expande, a água não existiria, a vida não existiria. Eu não estou dizendo que só existe vida no planeta Terra, e não me preocupo com isso. Não tenho ciúme de Deus, ele é grande, ele é infinito, e se ele é infinito, ele pode ser dividido com meus irmãos de outras religiões, de outros planetas, quem sabe, de outras cores. Não tenho ciúme de Deus, graças a Deus, ao contrário, quero que todo mundo o conheça. Mas eu convido você a esse novo olhar. Olhar para as coisas da sua vida, não como se você reza, Se você reza,
e reza o suficiente. Romanos 8, 23, 28. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, as coisas vão concorrer para o seu bem. Se você não ama a Deus, essa não é a promessa para você. Simples assim. Mas se você ama a Deus, começar a olhar com uma perspectiva nova para as coisas. Coincidência ou providência? Deixe a sua história nos comentários e compartilhe esse vídeo. Abraço. Tchau, tchau.